E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai aprender a criar uma legenda personalizada para nossa camada vetorial de polígonos aqui no QGIS. Eu tenho uma camada aqui, um exemplo de algumas fazendas divididas em talhões ou quadras ou glebas. E eu tenho uma tabela de atributos com várias colunas, com várias informações dos meus talhões. Então é um exemplo de talhões para agricultura, cana de açúcar. Então a primeira coisa que eu tenho que dar uma olhada, ó, já tem um probleminha aqui, por causa da codificação aqui, tem um acento. Então para eu arrumar, eu venho nas propriedades, 2 cliques em cima da camada. Aqui em fonte eu mudo a codificação, no caso é o TF8. Então ok, volto lá. Ó, já corrigiu o problema, ó, o acento aqui, tudo certo. Cedilha, tio. Eu vou usar o menu lateral, ao invés de eu dar 2 cliques aqui e usar o simbologia, eu vou clicar nessa opção que ele vai me abrir o menu lateral e conforme eu for mexendo aqui, ele vai atualizando, atualização ao vivo. Eu não preciso ficar dando ok ou dando um aplicar. Então eu vou classificar ele pelo campo variedade da cultura. Aqui no primeiro item, que é simbologia, o símbolo simples, que é uma cor única para todos os meus polígonos. A gente vai usar o categorizado. Ó, conforme eu for mexendo aqui, ele já vai atualizando ali. Por que não apareceu nada? Porque eu preciso classificar aqui. Mas não está classificado por nenhum campo, ele fica de uma cor. Então, se eu escolher o campo variedade aqui, eu excluo isso e classifico de novo. Pronto. Já tem uma legenda simples, básica. Mais básica a gente pode ter pelo campo variedades. Esse último aqui eu posso excluir aqui. Então cada variedade ele pintou de uma cor. Ele separou por classes e pintou de uma cor aleatória. Posso mudar as cores aqui. Posso escolher uma por uma. Ou escolher uma paleta de cores pronta. O graduado não funcionaria para esse campo variedades. Funcionaria, por exemplo, para TCH estimado. Ele vai criar faixas de TCH, no caso, classificar, por exemplo, ó, de 40 a 45, então tudo que está dentro desse limite ele pintou de uma cor, no caso esse, e assim por diante. Eu posso mexer neles, posso alterar, posso aumentar o número de classes, diminuir. Então voltando lá para o categorizado, variedades, vou excluir esse, ok. Mas e se eu quiser saber quanto cada variedade representa em área, no meu caso aqui em hectares? Como é que eu faço isso aparecer aqui na legenda? Quero saber quantos hectares eu tenho nessa variedade, nessa, em cada uma delas. Voltando na tabela de atributos, eu tenho o campo área, já calculado para cada polígono. Então eu preciso agrupar cada variedade, eu quero que some cada área dessa e me dê o resultado final aqui. Como é que eu faço isso? Ao invés de eu só escolher um campo, eu tenho que criar uma expressão. Vem aqui. E a gente vai compor a nossa expressão aqui. Então, o que eu quero que apareça aqui? Variedade tal, tantos hectares. Então, eu uso aqui a função soma. Sum. É sempre em inglês. Se você não souber, não lembrar a função, você pode escrever aqui, começar a escrever aqui, ele vai dar sugestões para você. Então, soma. O que eu tenho que fazer? Por uma expressão e um parâmetro opcional. Agrupar por opcional, filtro agrupar por classe. Então, como é que fica aqui? Soma, abre e fecha parênteses, sempre assim para usar uma função. Aí dentro do parênteses eu tenho que colocar o primeiro parâmetro, que é a expressão. E é o que? O campo área. Ele vai somar a área total. 4.411,83 hectares. Mas eu quero dividir por classe. Então é o meu segundo parâmetro. Vírgula, olha lá, agrupar por quem? O campo variedades. Então, olha, já me deu um valor menor, uma fração daquele 4.000 e pouco lá. Volto, dou um classificar, ó, já mudou. Então ele somou a área por variedade. Então essa variedade tem 232,46 hectares. Mas qual variedade que é essa? Eu já me perdi, não sei qual é. Então vamos voltar na expressão. Lá no começo, posso dar espaço aqui à vontade, ele não lê espaço, tá? Só para ficar mais fácil de ler.
Então eu quero que escreva o nome da variedade na frente da área. Campos de valores, variedade. Porque deu expressão inválida, eu preciso usar o concatenar, que é essa opção aqui. Ó, já deu uma prévia válida. Mas ó, ainda tá estranho. Vou dar um OK. Deletar, classificar. Tá, CTC15, 582, tá tudo junto. Eu preciso separar isso aqui. Voltando lá. Eu vou colocar um espaço aqui, mas se eu der apenas o espaço do teclado, ele não entende. O que eu tenho que fazer? Concatenar mais alguma coisa aqui. Vou dar mais um concatenar. No meio dele, eu vou escrever alguma coisa. Para escrever qualquer coisa, tem que ser sempre entre aspas simples. Então eu vou colocar um espaço e um hífen. Então olha como é que ficou. Vamos ver o resultado lá. CTC 15, 582,82. O que? Quero que apareça o HA de hectare aqui. Mesma coisa. E no final eu vou concatenar com um texto, entre aspas simples. Vou dar um espaço só para separar hectare. Então a nossa saída, variedade, quantidade de hectare por variedade. Ainda tem um problema aqui, que ó, um monte de casas depois da vírgula, e tem como arredondar isso. Voltamos lá em expressão. Então esse é o valor da área. Eu preciso arredondar isso para 2 casas depois da vírgula, 3. Então qual função do QGIS eu uso? Função round, que é arredondar. Bem simples. Coloco um valor e quantidade de casas decimais que eu quero depois da vírgula. Então eu vou selecionar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl X para recortar. Vou colocar a função arredondar aqui. Abre e fecha parênteses, para não esquecer de fechar depois. Volto aqui, Ctrl V. Pronto, vírgula. Olha lá, lugares em azul aqui, ó. 2 casas depois da vírgula. Então, olha. 2 casas, ele vai deletar, classificar. Pronto, ó, padronizou 2 casas para todos. Vou trocar essas cores, colocar cor aleatória. E vamos validar isso aqui. Se essa variedade tem essa quantidade de hectares realmente. Como que eu posso fazer? Posso selecionar visualmente, como é pequeno, tá fácil, e clicar aqui na resumo estatístico. Vai me abrir essa janelinha aqui, eu escolho o layer e o campo que eu quero saber. No caso é o área. Aqui ele me dá algumas medidas estatísticas, se a gente quer a soma. 4.000 é tudo, mas só o selecionado, tem essa opção aqui, ó. Somente é selecionado. Então só esse que está amarelo tem 582,82 hectares, bateu com a nossa conta. Se tiver muito polígono, muitas cores, seja difícil de identificar, você pode usar essa opção aqui, selecionar os atributos por valor ou por expressão. Por valor é só você ver no campo variedades e começa a escrever. Ele já vai dar as opções disponíveis para você. Por exemplo, quero saber dessa variedade, selecionar atributos. Olha, 10 polígonos, quantidade de área. Ou você pode selecionar por expressão, campos e valores, qual campo? Variedade. Quando a variedade é igual, se você não souber escrever aqui, você pode usar aqui, todos ou 10 amostras. Como não tem nem 10, ele vai aparecer todas. Então qual que eu quero saber? Essa aqui, por exemplo, 2 cliques, ele vai jogar para lá, selecionar atributos. Olha, achou 11. Então esses 11 polígonos aqui. 405,5. Olha, era a nossa última aqui, 405,5. Então tá certo. Somou a área correta por variedade. Se eu quiser saber um pouquinho além, se eu quiser saber a porcentagem do total de cada uma dessas, eu sei que eu tenho 4.411 hectares. Mas quanto essa classe representa de 4.411? Voltando aqui para a expressão. Vamos escrever mais coisa aqui. Vou pular algumas linhas para ficar mais fácil de ler. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir a soma de cada área pelo valor fixo total. 582,82 dividido por 4.411 vai me dar a porcentagem de cada classe. Então como é que eu faço isso aqui? Bem parecido com aqui em cima. Então eu vou pegar, vamos fazer de novo. Soma de quem? De área
por variedade. Mesma coisa que aqui, exatamente igual. Eu vou dividir pela soma de área. Isso aqui é o valor de 4.000 e poucos hectares. Vou colocar tudo isso aqui entre parênteses. Por que ele tá dando erro? Porque não tem um concatenar aqui, ó. Já me deu um resultado. Mas tá tudo junto, ó. Eu vou concatenar de novo. E colocar mais um hífen aqui no meio. Ó, lá embaixo ele já entendeu. Tá, mas esse é o valor decimal. Eu quero que seja em porcentagem. Então é só multiplicar tudo isso por 100. Porque deu errado por causa dos parênteses. Ó, então nesse caso aqui, 36%. Como é que faz para arredondar tudo isso aqui? Função round. Vou cortar tudo isso, Ctrl X, round, Ctrl V, vírgula 2. Pronto, 36.4 aqui. Concatenar de novo, %. Ok. Deletar, classificar, deleta esse último aqui. Pronto, tem minha legenda personalizada. Variedade CPC15, tem 582 hectares, isso representa 13% de todos os meus polígonos. E assim por diante. Beleza? Deixa o seu curtir no vídeo, para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa um comentário aí embaixo. Até a próxima!